Salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uns 5 minutos de valor. Hoje a gente vai abordar o tema orgulho. É uma bênção ou uma maldição? Algumas pessoas são muito orgulhosas e isso acaba prejudicando elas. Algumas não têm muito orgulho, não se orgulham dos seus feitos e isso acaba sendo um ponto fraco. E aí pessoal, o que vocês acham? Orgulho é uma bênção, uma maldição? Quais pontos a gente tem para trazer e falar sobre isso hoje? Estamos falando de duas faces da mesma moeda, né? Quando a gente fala de orgulho, um orgulho controlado é fundamental, eu diria. O orgulho sobre conquistas, sobre atividades que você cumpriu, sobre o quanto você ajudou a desenvolver outras pessoas, o quanto você tem conhecimento sobre aquele determinado assunto, isso é super importante. Porém, por outro lado, a gente tem os dois opostos, né? Quando você lhe falta orgulho, você tem uma baixíssima autoestima sobre um tema, muitas vezes você tem dificuldade para negociar, dificuldade para convencer os outros sobre um assunto. Por mais que você tenha um super repertório e conhecimento sobre aquele assunto, a falta de orgulho e de autoestima faz você ter uma dificuldade de falar sobre aquele tema, externalizar aquele assunto, defender as suas ideias, e muitas vezes você é acuado pelos outros sobre aquele tema. Às vezes pessoas têm mais orgulho, mas nem tanto conhecimento como você, e acaba te atrapalhando. Por outro lado, o ego desenfreado é aquele balão inflado que mais atrapalha a pessoa, funciona como uma alegoria do que de fato como conhecimento, como destaque, e esse orgulho muitas vezes pode se tornar e se manifestar na pessoa como arrogância, superioridade, e como o próprio Ryan Holiday diz no seu livro O Ego é um Grande Inimigo, excelente livro, fica a dica de leitura. O ego é aquele que arruinou carreiras, destruiu gênios promissores, mandou pelos ares grandes empresas e grandes fortunas, destruiu famílias e daí acabou tornando todas as adversidades quase insuportáveis e transformou tudo que você construiu até aqui em vergonha. E esse é o nome do tal do ego. Então, por um lado, o orgulho é muito positivo se você souber usar de forma controlada. Eu acho que a gente tem duas versões do orgulho, né? A primeira delas, que é uma maldição, por assim dizer, é a versão destrutiva, né? Que o foco é em parecer ser bom. E aí o comportamento da pessoa que tem esse tipo de orgulho, ele é defensivo e reativo, né? Ou seja, a identidade dessa pessoa está atrelada a, digamos assim, a maneira como os outros percebem ela. E isso acaba levando a uma estagnação. É um orgulho que impede o aprendizado, né? Porque qualquer comentário de outras pessoas, de certa forma sejam negativos a respeito dessa pessoa que possui esse tipo de orgulho, ela não vai aceitar isso como uma crítica construtiva, que por vezes pode ser, né? Uma crítica construtiva. Ela vai se fechar para aquilo, então ela não vai evoluir como pessoa, né? E o outro tipo de orgulho é aquele que é um motor de excelência, né? Uma versão que te leva a ser produtivo e construtivo, como você bem disse, né? É aquele orgulho que um bom profissional tem do seu processo, da sua ética de trabalho, da sua disciplina, da qualidade que é intrínseca ao que ele produz. Então, esse tipo de orgulho, ele tem o foco em ser bom, não parecer ser bom. E essa pessoa não dá importância para a maneira como os outros a veem. Na verdade, pelo fato de ele buscar ser bom, normalmente as pessoas vão ver essa pessoa como um bom profissional, uma boa pessoa, assim por diante, né? Ponto, né? A gente já trouxe aqui, ele depende muito de quem que ele está protegendo. Quando está protegendo nossos valores, eu acredito que seja uma bênção. Ele sustenta os nossos limites, ele nos impulsiona para a excelência, ele dá coragem para fazer o que é certo quando ninguém está olhando. Por outro lado, quando protege o ego, acaba virando uma maldição. A gente para de trocar aquela curiosidade genuína de aprender, começa a acreditar que a gente tem certeza de tudo, a gente vai se afastando dos feedbacks e eu acho que de certa forma diferenciar. Então são alguns testes que a gente pode fazer. A gente pode, por exemplo, primeiro, um teste de feedback, que é quando alguém traz algum ponto difícil para nós no feedback. A gente vai ser mais curioso a respeito daquilo ali, onde vai ficar na defensiva. O segundo ponto seria um teste de autorias. Se a gente distribui o crédito com generosidade, se a gente assume os erros com rapidez, como que a gente lida. E um terceiro teste é o teste do aprendizado. Depois de uma falha, a gente sai com um ajuste concreto do processo ou com uma desculpa muito bem construída. E junto nisso eu gostaria de trazer assim, que é o orgulho saudável, né? Que seria autoestima, alegria e coragem. Já um orgulho tóxico seria uma vaidade inflada, aquela necessidade de estar sempre certo, e isso acaba gerando cegueira, defensividade e conflito. E no final das contas, eu acredito que o essencial então seria uma combinação que a gente pode chamar de humildade madura, que não é se diminuir, mas é reconhecer os nossos limites e se manter disposto a aprender continuamente sem abrir mão da ambição. Vou fazer um convite para que vocês compartilhem esse episódio com os seus amigos, deixem o seu comentário, deixe o seu like e até a próxima. Valeu!